Boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui de novo, né? Mais uma vez, à distância, né? Mas ao mesmo tempo tão perto, para falar um pouquinho mais do Evangelho, né? Com muita satisfação, muito grata a Deus por essa oportunidade. Então vamos lá, nós vamos estudar hoje, né? O Evangelho, né? Que é o dia do estudo do Evangelho. Nós vamos estudar o capítulo 19, o primeiro item. E esse capítulo ele fala sobre a fé que transporta a montanha. Então, o item 1, ele fala sobre o poder da fé. Então, vamos lá, eu vou ler esse item para nós. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus lhe respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós mesmos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade: se tivesses fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporte-se daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Então, gente, aqui, né, Jesus coloca, né, a nossa fé em prova, a fé dos seus discípulos em prova, né? Ele coloca, por que os seus discípulos chegaram depois perto de Jesus? Poxa, nós fomos lá, por que nós não chegamos? Não conseguimos, né? Curar o menino, e Jesus chega e rapidamente o demônio sai do menino, deixa o menino bem. Então, o que acontece, né, com relação a essa passagem lida? O que impediu os discípulos de curar o menino, como fez Jesus? O que impediu naquele momento os discípulos de Jesus, né? A falta de fé. Embora todo empenho e boa vontade, faltava-lhe ainda a confiança neles mesmos, conforme demonstrou Jesus. Jesus chegou certo de que ele expulsaria o demônio. Isso vem claro, né? Que Jesus é Jesus, tem uma bagagem muito grande, uma moral muito grande. Onde Jesus chegava, as pessoas eram curadas, a vibração, a energia de Jesus era muito boa, né? Era não, é, né? Até hoje, quando a gente traz Jesus pertinho de nós, a gente sente essa harmonia, esse colo, esse calor de Jesus. Então, por isso ele curou o menino. Mas ele diz também que nós também podemos fazer igual ou muito mais. Por quê? Mas nós precisamos o quê? Nos vigiar mais, estarmos sempre preparados para esses momentos. E às vezes a gente não procura se vigiar, estar preparado, achando que não vão precisar de nós agora. Mas para os trabalhadores de Jesus, ele tem que estar sempre pronto, porque a qualquer momento ele pode ser chamado para o trabalho, né, gente? Então, a falta de fé, embora todo o empenho e boa vontade, faltava a confiança nele mesmo, porque às vezes a gente se coloca em dúvida se a gente pode ou não ajudar. A gente acha que às vezes não somos capazes. Às vezes a gente não confia nem na nossa prece por nós mesmos. A gente quer que outro faz por nós. Ah, reza por mim. Reza, claro, muito grato, muito bom pedir alguém para orar por você, ótimo, mas você tem que orar por você. Você tem que confiar que a sua oração vai ser ouvida também. Então a gente tem que ter essa autoconfiança, né? Essa confiança em nós mesmos, essa fé em nós mesmos. Então, gente, muito percalço e dificuldades que enfrentamos em nossa vida se devem também à nossa falta de fé, à nossa incredulidade. Então, muitas coisas que acontecem em nossa vida, muitas dificuldades, é porque a gente não tem fé em nós mesmos, a gente não acredita que somos capazes.
Às vezes estamos passando por um momento e a gente se entrega àquela dificuldade. Se eu estou doente, de repente apareceu uma doença em mim, é fácil? Não é fácil. Não vou falar para ninguém que, ficou doente, é só você ter fé e ir lá escolher. Não, não é fácil. O emocional nosso ainda é muito frágil, né? Mas a gente vai ter fé que vamos conseguir vencer. Fazendo como? Procurando um médico, procurando a fé em Deus, procurando a fé em você, procurando se cuidar, para poder Deus agir em você. Porque se você não fizer a sua parte, Ele não pode fazer nada. Então a gente tem que ter essa fé. As dificuldades vão aparecer, mas nós temos que saber como trabalhar com ela, como fazer para que melhore essas dificuldades, né? Então Jesus disse para nós, se a gente tivesse a fé do tamanho do grão de mostarda, olha o tamanho do grão de mostarda, é uma coisinha mínima, a gente conseguiria falar, transporte daqui, essa montanha vai daqui para lá e essa montanha seria transportada. Mas essa montanha que Jesus diz, não é essa montanha de terra, né? Essa montanha de dificuldades que temos, essa montanha de orgulho que temos ainda, essa montanha de incredulidade, de egoísmo, de cegueira para a vida. Então é essa montanha que ele diz que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente consegue transportar ela de nós, tirar ela de nós e fazer com que nós possamos ser mais felizes. Porque às vezes o que falta para nós é isso, é acreditar em nós mesmos e saber que somos capazes de melhorar uma situação que está acontecendo. Muitas vezes ficamos ali nos lamentando, sentindo o coitadinho e não fazemos nada para sair da situação. Então, se a gente não tiver fé em nós, que se eu fizer algo, eu vou conseguir me melhorar, sair daquela situação, eu não vou realmente conseguir. Não é? Porque, gente, a fé sem obra é morta. Então, a gente tem que ter fé. Não adianta eu achar assim, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir um emprego. E ligar a televisão da minha casa e ficar lá esperando, porque eu rezei, pedi a Deus um emprego e que esse emprego vai aparecer. Não vai aparecer, você pode ter certeza disso. Porque se você está precisando de um emprego, você tem fé em Deus que Ele vai te ajudar, você tem que ter fé em você também, que você vai conseguir. Então você tem que se arrumar, sair de casa e procurar. E se não achar o emprego que você tanto deseja, que consiga outro que te encaixe. Você é capaz de fazer tantas coisas nessa pandemia, né? Nesse momento. Quantas pessoas se descobriram fazendo novas coisas, né? Tinha uma profissão, mas de repente se descobriram, se reinventaram. Então, às vezes, a gente precisa disso, confiar em nós para se reinventar. Às vezes, o momento é de se reinventar. Então, mas não adianta eu ficar em casa me lamentando que falta isso, falta aquilo, e que eu rezo, e que Deus não me ajuda, que você tem fé que Ele vai fazer, mas que Deus... E botando a culpa sempre em Deus. Não, você tem que pôr a culpa em você. Você tem que acreditar em você. Você tem que falar que eu quero acordar de manhã com uma boa disposição, falar, hoje eu vou sair, vou procurar um emprego, vou fazer algo de especial, vou trabalhar, vou fazer... Ser produtivo, né? Mas sempre confiando em você mesmo. É importante. Eu quero que hoje a gente guarde de tudo que eu vou falar hoje, da importância de você mesmo confiar em você. Porque mesmo quando fazemos qualquer trabalho, ali os discípulos, faltou o quê? Faltou, claro, a moral que não tinha, faltou ali a moral perante aquele irmão que estava sendo, né, ajudado, né, aquele menino, mas esses espíritos não tiveram o quê? Respeito para com os discípulos, porque ainda faltava a moral que tinha Jesus. Mas como que nós vamos conquistar essa moral de Jesus, já que Ele disse para nós que nós somos capazes? É o que? É estudando, é trabalhando, é acreditando em nós mesmos, é tentando nos melhorar a cada dia, é nos transformando intimamente. Essa fé, gente, que Jesus fala, que traz para nós, essa fé que pode ser do tamanho de um grãozinho de mostarda e que ela vai fazer com que a gente cure todas as nossas dificuldades. Essa fé, ela não nasce do nada. Ela vem, né? Emmanuel, né? Ele até tem uma colocação que ele faz uma comparação da nossa fé com uma planta, né? A planta tem que ser o quê?
lavada, molhada, tem que pôr aquela madeirinha para segurar, né, para dar sustentação para ela ficar firme, né, estaca, né, que fala, né, uma estaca nela. Então precisa de... E a mesma coisa com a fé. A gente tem o quê? Que construir essa fé, porque fé ninguém transforma, a fé é sua, é só sua. Eu não posso dar a minha fé para você. Então cada um tem que construir a sua fé. Agora, quando temos, a gente não perde mais. Se eu tenho fé que eu sou um espírito e que eu sou imortal, podem perguntar, você acredita na reencarnação? Eu não acredito. Eu tenho certeza da reencarnação. Então, é por aí. Eu não tenho que ter dúvida. Quando eu tenho fé em alguma coisa, eu acredito o tempo todo. Eu não vacilo. Eu já acredito e pronto. Isso já faz parte da minha vida. Pode qualquer um chegar e perguntar, você acredita em reencarnação? Não, eu não acredito, eu tenho certeza. Eu sou um espírito que eu vou viver para sempre. Hoje eu estou no corpo da Elisa, hoje eu sou a Elisa, mas o espírito, vou viver eternamente. Então eu tenho fé nisso, eu acredito nisso. E nada, nem ninguém que possa vir trazer qualquer outro tipo de comentário, de argumento, vai mudar isso de mim. Né? Então a fé é algo que plantamos em nós e quando temos, ela não acaba. Eu não posso ter fé numa religião, mas quando alguém fala algo que eu não concordo muito, eu quero trocar de religião. Ah, não, porque o fulano lá fala isso. Não, eu tenho fé na minha religião. Então não importa, porque o meu irmão muitas vezes pode não ter tido uma boa colocação, uma palavra para comigo, ter sido ingrato na hora, mas o que aconteceu com ele? Ele é uma pessoa como eu. Ele também tem falha, estamos nessa caminhada juntos. Então, mas quando eu tenho fé na minha religião e pronto. Eu sei que eu posso ajudar esse meu irmão, se esse for o caso, não é verdade? Então, gente, a fé é algo que vem de dentro de nós. Todos nós podemos ter. Então não vamos achar que o fulano tem mais fé do que eu. Não, você pode ter a sua fé bem grande, do jeito que você quiser. É só você ir adubando ela, molhando, construindo, fazendo como? Estudando o evangelho, se dedicando mais, sendo mais importante para você os ensinos de Jesus do que as coisas terrena, né? Dando mais valor às coisas espirituais. Então, mas para a gente estar sempre numa ligação entre fé e Deus, nós precisamos de algo que nos liga a Deus o tempo todo, não é verdade? Para a gente construir essa fé grande, a gente tem que orar muito, né? Então, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a prece. Eu trouxe, né, do Livro dos Espíritos algumas perguntas, não muita, mas falando um pouquinho da prece. Desculpem. Prece. Nós fomos lá no item, né, na pergunta. Deu uma saudade, né, da segunda-feira, ouvi lá o Ricardo falando pra gente, né, mas de uma forma tão ampla, contando suas histórias. Ai, gente, faltou uma aguinha aqui, né, que eu não trouxe. Mas na próxima vez eu vou deixar a aguinha aqui. Então, contando as histórias dele, né, do Livro dos Espíritos. Que saudade que isso dá. Mas muito feliz, né, de saber que a segunda-feira ele traz pra gente, né, sempre uma pergunta pra gente estar refletindo com ele. Então vamos lá. Na pergunta 658, Kardec pergunta: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para ele. E a prece do coração é preferível do que a prece que lê, do que aquela prece longa, linda, só lida. Então, a prece agradável a Deus mas essa prece que sai do coração, essa prece que sai de dentro de nós, esse Pai nosso que vem lá de dentro, buscando Deus pertinho de nós, que a gente quer que Ele nos escute. Porque Deus está sempre perto de nós, mas nós estamos sempre longe de Deus. Então, essa prece, por menor que seja, ela tem uma importância muito grande. Deus a ouve, todos os bons espíritos a ouve e tentam nos amparar, nos auxiliar a fazer algo de importante para todos nós, não é verdade?
Então, a prece é agradável a Deus, sim. Vamos orar, vamos pedir para Ele. Ele vai nos ouvir. Não importa as suas palavras, se elas são longas, se elas são lindas. Claro, temos amigos, né, que têm o dom da palavra. É tão lindo ouvir, né? Aquelas pessoas que falam bonito, que fazem preces longas, bonitas. Mas para Deus isso não importa. Se é bonito, bom de ouvir, né? Mas para Ele o importante é essa prece que sai de dentro de nós, né? Então, essa é a importância, né? Nós temos o exemplo, né? É uma historinha tão pequenininha que é lá da época que eu evangelizava, né? Que eu contava muito para as crianças, quando a gente estava falando sobre prece, de João, né? Quando João chega na igreja, né? Depois que todo mundo sai, era um menino da rua, né? E ele esperava a igreja ficar toda vazia e ele chegava lá na frente do altar e se colocava de joelho e dizia assim: Jesus, eu sou João, e ia embora. E isso ele fazia todos os dias. A igreja, antes de fechar, João entrava lá e se colocava diante de Jesus, dizia: Jesus, eu sou João. E ele era ouvido. Até que um dia, né, ele já velhinho, ele ficou doente, foi parar no hospital, e ele ficava olhando pela janela, né, e até que um dia ele tá deitadinho lá, olhando para a natureza, e do lado dele aparece Jesus e disse: João, eu sou Jesus. Olha, gente, que bênção isso, que graça é saber que não é a quantidade de palavras, é o sentimento que roga. É isso que Jesus procura em nós, né? Vamos sentir a nossa oração, vamos falar do fundo do coração, trazer ele perto de nós, né? Que é o sentimento que manda. Então não adianta, eu não sei fazer preces bonitas, às vezes fico envergonhada de fazer prece, mas não vamos pensar nisso, vamos focar no que queremos, vamos trazer ele pertinho de nós e vamos ser sinceros, vamos abrir o nosso coração e falar com ele. Então temos aqui, né, na pergunta 659, qual é o caráter geral da prece? Qual é o caráter geral da prece, né? A prece é um ato de adoração, né? Adorar a Deus é a coisa mais divina que tem. Orar a Deus é pensar nele, é trazer ele próximo de você, é se colocar diante dele, é ver assim: Pai, Pai nosso, Pai tá aqui, né? Ele tá me ouvindo, ele tá me ouvindo. É isso. Colocar-se em comunhão com ele. Então, pela prece, a gente pode ter 3 atos, né? A gente pode louvar ele, né? Que é isso de trazer, louvar a Deus, né? A graça dele. Pedir, que talvez seja o que todo mundo sabe, né? Que é pedir, 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 pedir. Temos que pedir sim. Não temos que ser orgulhosos, achar assim: ah, não, Deus sabe que eu preciso. E se Ele sabe que eu preciso, eu não preciso pedir. Precisa sim. Nós temos que ser humildes, gente. Vamos trazer Deus pertinho de nós. Vamos pedir para Ele. Porque vamos parar de ser orgulhoso, achar que eu não preciso pedir. Preciso sim. Eu preciso pedir. Porque ele até sabe que eu preciso de algo, mas se eu não pedir também, eu estou me colocando aqui de uma forma orgulhosa. Eu não preciso pedir que ele sabe. Ele sabe, mas ele quer que nós vamos a ele. Ele quer que a gente pede. Gente, vamos ser humilde, pedir para ele, pedir pelo seu emprego, pela sua família, pelo seu amigo. Não é verdade? Vamos pedir ajuda, proteção ao seu amigo, à sua família, pedir um bom emprego, pedir para que corra bem no seu emprego, pedir pelo nosso país, pedir para que esses estudantes, né, esses pesquisadores possam conseguir logo essa vacina, para que a gente possa estar mais próximo, mais rápido possível. Pedir, você pode pedir, mas nunca vamos esquecer também de agradecer. Agradecer pela noite bem dormida, pela cama que você dormiu, pelo sol que amanheceu, pela chuva que vai molhar as plantas. Agradecer pela oportunidade de estar encarnado, agradecer pela família que você tem, agradecer pelas bênçãos que tu é, agradecer por eu ser espírita, por ter a oportunidade de conhecer essa doutrina maravilhosa, né? Que me dá certeza que amanhã vai ser melhor do que hoje, e que hoje eu só tô colhendo de ontem.
mas que hoje eu posso plantar o melhor para que a minha colheita de amanhã seja melhor do que a de hoje. Então agradecer pela bênção de poder falar, de ouvir, de ver. Agradecer sempre. Então nós temos mil coisas para agradecer. Agradecer pelo emprego que saí para buscar e consegui, pelo emprego que eu saí hoje para buscar e não consegui, mas que amanhã eu vou ter nova oportunidade e vou conseguir esse emprego. Agradecer pelo presente do dia, que quantas coisas eu posso realizar no dia de hoje. Agradecer por conhecer você, de você fazer parte da minha vida. Agradecer porque Deus existe e que Ele não nos desampara em momento algum. Agradecer sempre, né? Vamos orar sempre e saber que Ele está sempre presente em nossos corações. Queria só trazer mais uma última pergunta para poder a gente fechar essa noite. É a pergunta 663, porque acho muito importante isso, né? As preces que fazemos por nós mesmos pode mudar a natureza das nossas provas e desviá-la o curso? Então, quando oramos por nós mesmos, será que essa prece pode mudar o rumo, né, das nossas provas? Não, né? A resposta pode não ser muito agradável, mas não, a gente não pode mudar o rumo das nossas provas. Mas as orações que fazemos por nós, ela pode aliviar as nossas dificuldades. Ela ameniza, ela nos dá força para que a gente possa passar de uma forma mais tranquila esse momento de dificuldade, né? Que eu, você e tantas pessoas passam, né? Estava essa semana conversando com uma amiga e ela questionou a respeito de uma irmã nossa, né? Uma colega nossa também, falando a respeito que ela estava passando por um momento muito difícil. Eu até fui perguntar como é que ela estava nesse momento, né? E ela disse, ela nem parece que ela tem religião, que ela tem fé, ela vive com tanta dificuldade, tudo para ela é muitos problemas. Aí falando, parece que a fé dela é muito pequena. E como eu estava estudando, né? Aí eu ainda comentei com ela assim, eu não acho não. Ela é uma pessoa muito dedicada à religião dela, ela é uma trabalhadora da religião dela, ela tem muita fé sim, ela acredita em Deus, e é isso que faz com que ela consegue ter força para passar, para superar as dificuldades que tanto ela tem, né? Então, é nesse momento que a gente vê como que a fé, a religião, nos dá força para passar. Eu ainda comentei, se não fosse a fé dela, talvez a história dela fosse bem diferente, né? A dedicação pela religião dela é que faz com que ela consiga sair daquela dificuldade naquele momento. E talvez a dificuldade pudesse ser muito maior, né? Então, por isso, gente, eu queria deixar essa mensagem hoje para vocês, da nossa fé, acreditar em nós mesmos, sabermos que somos capazes e que só depende de nós. E também fala da prece, né? Vamos orar mais, vamos agradecer mais. E olha, que Deus abençoe a cada um de vocês. Receba um beijo do coração. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Beijo, fica com Deus.